Revelada, a transformação incrível de Raquel e Léa, o plano divino sagrado exposto, na terra de Padã-Arã, Labão, um homem de 2 filhos e 2 filhas, observava a rivalidade que surgia entre suas filhas, Raquel e Léa, enquanto o sol ainda não despontava por sobre as montanhas. Raquel, dotada de uma beleza encantadora, se via consumida por um pesar profundo. Seu olhar triste se dirigia ao vazio de seu ventre, que não gerava frutos. Nos dias antigos, a maternidade era o clímax do valor feminino, e Raquel se sentia derrotada, pois, apesar de ser amada por Jacó, seu coração denunciava sua esterilidade como um profundo sinal de aviltamento. Léa, a irmã de olhos bondosos e coração generoso, porém menos formosa, exibia a bênção de filhos, alegrando o lar de Jacó e trazendo vida. À medida que os dias passavam, a dor de Raquel tornava-se um peso agonizante. Em um momento de desespero, ela confrontou Jacó, expressando uma súplica ardente: "Dá-me filhos, senão morrerei." O desespero dela ecoou na alma de Jacó, que, angustiado, respondeu: "Porventura estou eu em lugar de Deus, que te impediu de fruta?" O amor de Jacó sempre permanecia, mas sua impotência diante da situação era um peso insuportável. Eis que, em sua dor, Raquel lembrou-se de algo mais, uma solução que poderia romper a barreira de sua tristeza. Ela decidiu buscar a ajuda de Bila, sua serva, oferecendo-a a Jacó para que pudesse prover a descendência que tanto desejava. A irmandade que antes era doce rapidamente transformou-se em um campo de batalha. Vendo sua irmã ganhar a concorrência, Léa também tomou uma decisão drástica, chamou Zilpa, sua própria serva, para criar filhos para Jacó. Assim, as noites em suas tendas foram preenchidas por lágrimas e lamentos, onde os gritos dos recém-nascidos se convertiam em ecos de dor e rivalidade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A rivalidade e a competição chegaram ao auge, como se houvesse uma mão invisível orquestrando um plano divino por trás dos eventos dolorosos. Deus, que vê o íntimo do coração, olhou para Raquel em sua tristeza. Em meio à súplica e ao clamor de ambas as irmãs, o Senhor decidiu agir. Ele abriu o ventre de Raquel, e assim, na expectativa de uma vida transformadora, ela deu à luz José, aquele que sonharia e salvaria vidas. Dessa forma, o coração de Jacó se inclinava mais para Raquel, embora a rivalidade incessante ainda existisse. Qual seria o desfecho dessa história marcada pelo amor, pela dor e pela intervenção divina? As tensões e alegrias se entrelaçavam cada vez mais à medida que novos filhos chegavam e histórias se desenrolavam. O plano do Senhor, sublime e misterioso, começava a se revelar através das gerações, criando um legado que ecoaria na eternidade. Enquanto os dias se desenrolavam na casa de Labão, a história de Raquel e Léa caminhava para um rumo imprevisto. Nos dias que se seguiram ao nascimento de José, a competição entre as irmãs se intensificou. Raquel, agora carregando a bênção da maternidade, vivia uma nova esperança, embora sua alegria estivesse manchada pelo sofrimento daqueles que ainda não haviam recebido o mesmo favor divino. Léa, por sua vez, após o lamento silencioso da sua alma, sentiu seu coração pesado. Os filhos que ela havia gerado com Jacó não lhe traziam a satisfação que ela tanto desejava. As lágrimas de Raquel, agora banhadas em alegria, eram um lembrete constante de sua própria dor. Mantendo um sorriso no rosto, Léa sussurrava para seus filhos, buscando consolo nas pequenas mãos que envolviam suas próprias. O clamor da rivalidade ardia em suas almas como um fogo que não se apagara. E assim, seguiu-se um novo ciclo de frustração. Léa, ainda desejando o amor do marido, clamou ao Senhor. Ela ajoelhou-se em oração, pedindo por mais filhos, na esperança de conquistar um lugar no coração de Jacó. E o Senhor, que conhece os anseios do coração, ouviu as súplicas de Léa. Ela ficou grávida novamente e deu à luz a um quarto filho, que recebeu o nome de Judá. Agora louvarei ao Senhor,
exclamou Léa, em um momento de gratidão, desta vez buscando encontrar satisfação em deitar-se aos pés de Deus, mais do que nos braços de Jacó. Mas a rivalidade não cessou ali. Raquel, ao ver o novo triunfo de sua irmã, não se conteve diante da possibilidade de perder o espaço conquistado em seu coração. Com espírito combativo, ela voltou a buscar Bila, a serva que lhe havia trazido um filho, e exigiu que se unisse a Jacó novamente. E assim aconteceu. Bila concebeu mais um filho, que recebeu o nome de Dan, seguido de neto, que Raquel chamou de Naftali. Ela exultou: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e prevaleci. O lar de Labão parecia agora uma arena de frustrações e bênçãos, onde a presença de Deus se tornava visível em cada novo nascimento, mas também em cada lágrima derramada. O Senhor, no entanto, tinha um plano que ainda não se tornará claro. E enquanto as irmãs se feriam mutuamente em suas rivalidades, os filhos que nasciam eram parte de um desígnio muito maior que elas mesmas. Jacó, percebendo a transformação que ocorria em seu lar, tornou-se um homem mais cauteloso. Ele começou a refletir sobre a dor e a alegria que conviviam lado a lado em sua vida. Foi então que Deus começou a manifestar-se em seus sonhos. Uma noite, enquanto dormia sob o céu estrelado, uma visão o renovou. Uma escada se erguia até o céu, com anjos subindo e descendo. O Senhor falou com ele, prometendo que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra e que através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas o que Jacó não sabia era que sua própria linhagem estava se tecendo nas complexas emoções de Raquel e Léa, cada ira, cada amor, cada conflito, com um propósito divino que se desdobrava como um mistério. A mistura de emoções humanas e a providência celestial criavam um enredo que estava se formando, revelando um plano de redenção que ecoaria através da história e da eternidade. E assim, enquanto Jacó se preparava para o retorno à terra ancestral de seus pais, a tensão no lar ainda permanecia. A batalha entre as irmãs não estava perto do fim. O que o Senhor estava prestes a fazer em relação a essa família e ao seu legado seria mais grandioso do que qualquer uma delas poderia imaginar, colocando em movimento os propósitos eternos que se revelariam um a um, conforme o tempo se desenrolasse. Os dias se passaram, e a luta entre Raquel e Léa se intensificou ainda mais. As semanas se transformaram em meses, e as tensões no seio da família de Jacó pareciam quase insuportáveis. Cada novo nascimento de um filho de Bila trazia uma nova onda de ciúmes e angústia, enredando ainda mais o coração de Raquel em um manto de desespero e ansiedade. Ela olhava para seus filhos com uma mistura de amor e lamento, questionando a própria infelicidade que parecia pairar sobre sua maternidade. Um dia, enquanto Raquel se retirava para o campo, sozinha em sua dor, sua mente girava com pensamentos tristes. Ela clamou ao Senhor, dizendo em seu coração: dai-me filhos, senão, morrerei. A urgência em sua voz refletia uma busca por redenção, não só para si mesma, mas para sua identidade como mãe e esposa. Ela queria ser vista por Jacó, desejando ardentemente que ele a olhasse com o mesmo amor que ele tinha por Léa. 2 dias após esse clamor, o Senhor ouviu a oração de Raquel e a contemplou com misericórdia. Em sua tristeza, ela recebeu a notícia de que esperava um filho. A alegria inundou seu ser. Deus tirou minha reprovação, exclamou, enquanto carregava em seu ventre a esperança renovada que se manifestava em forma de vida. Porém, Raquel ainda não compreendia a profundidade do que se desenrolava. Enquanto isso, Léa, percebendo a mudança no coração de sua irmã, também foi despertada por um anseio espiritual. A sombra da rivalidade que antes a consumia começou a dar lugar a um desejo profundo de paz e união. Ela se lembrou da promessa que fizera ao Senhor e buscou o significado dos nomes que escolhera para seus filhos. Cada um deles representava uma parte da história que Deus estava escrevendo. Então, desejando acolher Raquel em sua dor, ela orou ao Senhor em busca de uma nova estratégia não de competição, mas de complementariedade. E quando Raquel deu à luz, foi um menino. Ela o nomeou José, dizendo: o Senhor acrescentou para mim outro filho. Contudo, o peso de sua história começava a forjar um destino ainda mais amplo nas promessas de Deus. O nascimento de José não apenas celebrava nova vida, mas também antecipava um futuro onde as feridas profundas das irmãs que competiam iriam, de alguma forma, ser cicatrizadas. Enquanto isso, os conflitos entre os servos de Labão e Jacó se intensificaram à medida que a família se expandia. O ambiente que antes tinha sido um lar agora parecia um campo de batalha.
As tensões entre pastores de Labão e os de Jacó aumentavam a ponto de serem necessários novos limites para a disputa territorial. Foi então que Jacó, consultando o Senhor, decidiu que era hora de voltar à terra de seus pais. Naquela noite, enquanto Jacó se preparava para sua jornada, ele teve outro sonho. Desta vez, um anjo do Senhor apareceu a ele, proclamando: "O Senhor é contigo, não temas, porque eu te darei a terra que prometi a Abraão e a Isaque." Jacó acordou em temor e reverência, compreendendo que sua vida estava entrelaçada a uma promessa muito maior do que ele. Havia uma urgência na direção dos planos de Deus para sua família, um esforço divino onde cada lágrima e cada bênção, cada filho e cada nome, eram parte de um quadro colossal que unificaria não apenas sua casa, mas também todas as gerações que viriam. Olhando para sua casa, ele viu não apenas a rivalidade de suas mulheres, mas a preparação de Deus para algo maior. Raquel e Léa, agora mães de uma linhagem que se tornaria um povo, ainda não sabiam que suas lutas moldavam uma nação. E assim, com os dias de Jacó na casa de Labão chegando ao fim, um eco de expectativa começou a ressoar pela terra. As rivalidades, os amores e as esperanças de duas mulheres se preparavam para se encontrarem um desfecho não só humano, mas sobrenatural, com a revelação do plano soberano de Deus às portas de um novo amanhecer. Os ventos da mudança sopravam intensamente sobre as planícies de Harã, e a soberania de Deus se manifestava em cada passo que Jacó dava em direção à terra de seus pais. Com a convicção de que era hora de partir, ele começou a preparar seus bens e famílias, mas o peso do que deixava para trás atormentava sua alma. Raquel e Léa, com suas crianças nos braços, observavam-no em silêncio, uma mistura de temor e esperança ondulando em seus corações. Jacó, então, convocou seus filhos e as esposas para uma reunião. Com palavras ponderadas, ele fez um apelo a todos, dizendo: "Levanta-te, e vamos a Betel, onde farei um altar ao Senhor, que me respondeu no dia da minha angústia." O espírito de Raquel se encheu de temor, lembrando-se do dia em que clamou a Deus por filhos, e agora via o Senhor respondendo suas orações. Mas havia uma incerteza em seu coração. Ela não conseguia esquecer as rivalidades que a cercavam. Enquanto a família se preparava para a jornada, Raquel, impulsionada por seus pensamentos e temores, retirou-se mais uma vez ao campo. Sob um céu estrelado, invocou ao Senhor mais uma vez, seus olhos brilhando com a luz das estrelas. Sussurrou entre lágrimas: "Senhor, tu que conheces meu coração, não permitas que o rancor e a rivalidade dominem nossas relações. Que possamos encontrar unidade em ti." O silêncio que se seguiu teve um peso inquebrantável, e uma paz inexplicável tomou seu ser. Em meio a esse clamor, Léa sentiu a urgência da mudança que se aproximava. Seus filhos, Reuben, Simeão, Levi e Judá, eram agora uma legião de amor e promessas. Mas ela também olhou para Raquel com compaixão. Léa buscou uma maneira de unir sua família, e ao olhar para os rostos inocentes de seus filhos, compreendeu que cada um deles era um testemunho da fidelidade de Deus e parte do grandioso plano divino. Em sua jornada, Jacó encontrou-se em um dilema, pois a riqueza de Labão o seguia como uma sombra. Mas o Senhor falou a ele em meio à tumultuada transição: "Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a pedra e me fizeste um voto. Agora, levante-se e sai desta terra, pois opressão não pertence à sua herança." A certeza das promessas divinas conferiu a Jacó coragem para seguir em frente. Quando a família começou a se mover, Raquel olhou para José, seu filho amado, os olhos dele refletindo a promessa de um futuro. Em seu coração, ela sabia que não apenas dava continuidade à sua linhagem, mas que os laços que agora se formavam entre seus filhos e os de Léa eram parte de algo muito maior. O gesto de unidade estava em suas mãos. Porém, enquanto cruzavam os limites de Harã, um segredo sombrio oculto no coração de Raquel foi revelado. Na calada da noite, ela tomou um ídolo que pertencia a Labão e escondeu-o sob suas roupas. Esse ato, embora em maldade, despertou as investigações de Labão quando se deu conta de que seus deuses tinham desaparecido. Através dos dias que se seguiram, Labão perseguiu a família de Jacó, sua ira fervendo como os ventos tempestuosos. Ao alcançá-los, o Senhor interveio e falou ao coração de Labão em sonhos, advertindo-o a não falar a Jacó, nem bem nem mal. Assim, o Senhor guardou o caminho de seus escolhidos na luz de sua promessa. Neste momento, um novo capítulo se abria para Raquel e Léa. Elas ainda estavam longe de compreender o significado total de suas lutas.
Mas a pergunta ecoava em seus corações: como se unirão as suas histórias na grande narrativa de Deus? O coração de ambas palpitava com a expectativa do que ainda estava por vir, pois a mão do Senhor estava à frente, preparando um caminho de redenção e aliança para o povo que conduziriam. E assim, nas horas de temor e angústia, um plano divino se aproximava. As sementes de uma grande nação estavam prestes a ser plantadas, e os votos feitos por gerações ecoavam em suas almas. Havia em cada passo um sussurro do propósito de Deus, e um novo amanhecer aguardava a revelação de que suas lutas eram apenas os primeiros passos na jornada do cumprimento da promessa eterna. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu com uma luz suave e dourada, a família de Jacó seguia seu caminho, em direção a Betel. A jornada era longa e os corações pesavam com a incerteza do amanhã. No entanto, havia uma expectativa, uma esperança teimosa que pulsava em cada um deles. Jacó, firme em sua resolução, liderava a trajetória com determinação, mas o peso de seus passos ecoava na mente de suas esposas, Raquel e Léa. Enquanto caminhavam, Raquel sentia uma luta interna, como se os ídolos que levará consigo se tornassem uma âncora pesada em sua alma. As palavras de seu marido, que proclamara a vontade de Deus, tornavam-se um eco distante. Ela, que até então se sentirá abençoada com a dádiva de José, agora se via presa em sombras do passado. O que o Senhor realmente planejou para mim? Pensou. Léa, observando o semblante preocupado de sua rival e irmã, sentiu um impulso de aliança. Raquel chamou suavemente: juntas, podemos buscar o Senhor. Suas promessas são tão verdadeiras para você quanto para mim. Devemos unir nossos corações e deixar que a luz do Altíssimo nos guie. Raquel hesitou, mas a sinceridade da irmã alcançou seu íntimo. Assim, pararam sob uma árvore frondosa. Ali, com os filhos ao redor, Jacó se afastou para orar, buscando orientação do Deus que tantas vezes havia se revelado a ele. E foi nesse momento de busca, quando suas vozes se elevaram em oração, que um temor reverente tomou conta do ambiente. O próprio céu parecia mudar, como se os anjos olhassem atentos para o clamor de duas mulheres que buscavam a unidade e a paz. Uma paz que só poderia ser alcançada nas promessas do Senhor. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Começaram as duas irmãs em uníssono: olha para nós, que buscamos teu favor e desenvolvimento em nossas vidas. Que a rivalidade não mais nos separe, mas que possamos ver o propósito divino em nossos laços. Subitamente, uma forte brisa percorreu os campos, e com ela, uma voz, suave, mas poderosa, ressoou entre elas: não vos preocupeis, pois entre vocês florescerá uma esperança e, de suas entranhas, uma nação surgirá. As promessas que fiz a Abraão e a Isaque não falharão. Raquel e Léa, tomadas por um esplendor e temor divinos, ficaram em silêncio, a magnitude da promessa reverberando em seus corações. A tensão que antes existia entre elas, como um fio afiado, começava a se dissolver, dando lugar a um vínculo renovado. Havia em seus olhos agora o brilho da fé, a certeza de que Deus não apenas as observara, mas que suas mãos estavam moldando uma dor que poderia gerar vida a uma nova história. Dando continuidade à jornada, a unidade entre as duas mulheres começou a se manifestar aos olhos de seus filhos. José, com seu olhar ardente, se tornou um símbolo de esperança e resistência, enquanto os demais, inspirados pela nova determinação de suas mães, mostraram-se mais unidos em amor e brincadeira. Porém, a sombra do ídolo que Raquel havia escondido continuava a pairar sobre o caminho. Labão, ainda em busca de vingar o roubo, não tardaria a descobrir a verdade. E enquanto a jornada se intensificava, um novo aviso do Senhor se formava em seu seio. Em breve, conhecerão um teste que fortalecerá a fé, algo secreto que moldará a nação. A direção de Deus se tornava cada vez mais clara, mas a verdadeira transformação que estava prestes a ocorrer não seria apenas em Jacó ou em suas esposas. A mudança que Deus prometera começava a colocar suas raízes profundas. E a cada passo que davam, a revelação de que a união de Raquel e Léa seria a parte vital da herança de Israel se aproximava, uma história grandiosa na narrativa do eterno plano de redenção do Senhor. Assim, enquanto avançavam, a certeza do futuro pulsava em seus corações, trazendo à luz uma nova pergunta: qual seria o propósito do ídolo escondido e qual o verdadeiro significado da aliança entre essas duas mulheres? O mistério do plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, como um pano de veludo que,
revela as maravilhas da criação. Enquanto os dias se desenrolavam em sua jornada, a família de Jacó avançava com uma nova harmonia, mas também com uma expectativa crescente sobre o que estava por vir. O caminho para Betel serpenteava através de colinas verdes que balançavam sob a brisa suave, e o sol até começava a se ocultar, pintando de cor o céu. No entanto, em meio à beleza da criação, a inquietação permanecia um peso na alma, como se algo estivesse prestes a estourar. Naquela noite, enquanto fogueiras crepitavam e as sombras dançavam ao redor, Jacó sentiu o chamado divino mais fortemente do que nunca. Ele lembrava-se das promessas feitas a ele em Betel, quando a escada celestial lhe foi revelada, e as palavras de Deus ecoavam em sua mente: a terra que vês, a te a darei, e a tua descendência para sempre. A visão de seu futuro, a continuidade da aliança de seus antepassados, ardia nele. Mas, mesmo assim, havia um fardo que o perturbava: a presença do ídolo que Raquel mantinha escondido. Nesse ínterim, Raquel, em seu silêncio, lutava contra seus próprios demônios. As palavras que ouvirá da voz divina a encorajavam, mas apegara-se aos ídolos não apenas como objetos, mas como símbolos de sua busca por proteção. Enquanto os filhos brincavam ao redor, uma dúvida dançava em sua mente: até quando esses ídolos serão meu escudo? Ouço a voz de Deus, mas como renunciarei ao que conheço? Logo, Léa aproximou-se de Raquel sob a luz da fogueira. Irmã, eleva-te, pois o Senhor nos prometeu. Aquilo que abandonamos nos revelará o que mantemos. Raquel olhou para Léa com uma mistura de amor e confusão. O que ela queria dizer? As palavras da irmã pesavam em seu coração, enquanto a chamou de volta à presença de Deus. Nesse instante, algo sobrenatural aconteceu. A fogueira crepitou intensamente, e uma chama brilhou com mais força, como se um vento soprasse e um sinal fosse produzido. Jacó, sentindo a mudança no ambiente, levantou-se e se voltou para suas esposas. O que se passa? O Senhor está nos falando novamente. As irmãs uniram-se em fervente oração, reconhecendo o peso de seus pecados, e em uníssono suplicaram: Deus de nossos pais, perdoa-nos e dá-nos força para soltar o que nos afasta de ti. E, na presença de uma luz mais intensa do que a fogueira poderia fornecer, Raquel, tomada pela bravura, decidiu expor o ídolo que tanto tentará esconder. Ela, com mãos trêmulas, tirou de sua bolsa o ídolo e, elevando-o ao céu, declarou: Senhor, eu renuncio a este engano. Que eu não procure mais salvadores que não sejam tu. O eco de sua decisão encheu o ar, enquanto minutos que pareciam horas passaram. Um riso de alegria emergiu de Léa, e elas se abraçaram, unindo-se em um voto sagrado. Assim como Sara riu ao ouvir a promessa, assim também nós riremos, pois em nossa união, a bênção está a caminho. Contudo, no fundo da noite, enquanto um novo dia se aproximava, a sombra de Labão persistia. Ele se aproximava de suas terras ao amanhecer, alertado pelo desaparecimento de seu ídolo. As palavras de Deus também ecoavam em sua mente: quando as provações chegarem, conhecereis a verdadeira aliança. E enquanto a família se preparava, a interseção entre passado, presente e futuro se tornava cada vez mais complexa. Assim, à medida que se aproximavam de Betel, a tensão se acumulava. A verdadeira transformação havia começado, mas a aliança com o passado ainda não tinha uma resolução. O caminho à frente ficava mais sinuoso, e uma pergunta se erguia nos corações de todos: como lidaremos com o que está prestes a se revelar? As promessas do Senhor estavam a um passo de se cumprirem, mas antes de ver a luz, teriam que enfrentar a escuridão. E no horizonte, uma nova aliança estava prestes a se formar, não apenas entre Raquel e Léa, mas testando a fé de toda a família. A narrativa do plano soberano de Deus mostrava-se cada vez mais interligada. O que elas não sabiam era que no futuro, a luta que se aproximava levaria a uma nova geração, e com ela, um novo legado. Enquanto a alvorada rompendo trazia um novo dia, uma inquietação palpável cercava o acampamento de Jacó. Ele percebeu que o céu estava pesado, como se a criação estivesse ciente de um conflito iminente. As nuvens que antes eram brancas e suaves agora se tornavam escuras, e os sinos de alerta dentro de seu espírito soavam, ecoando uma urgência sagrada. Jacó reuniu sua família, ansiando por orientação. Filhos de Israel, ouçam minhas palavras. Não é apenas um momento de recomeço, mas de rendição. O Senhor nos conduziu até aqui,
e devemos nos purificar e nos preparar para aquilo que Ele tem reservado para nós. Raquel, com seu coração ainda agitado, olhou para Léa e sentiu que, apesar de sua libertação do ídolo, era hora de enfrentar as consequências de suas escolhas. A decisão de renunciar ao ídolo era um ato de fé, mas um peso de responsabilidade também se instalou em seu coração. Irmã, devemos nos submeter completamente ao Senhor. Se Ele nos trouxe até aqui, então devemos consagrar este lugar a Ele. Léa assentiu, em completa concordância, e as duas mulheres começaram a reunir as suas coisas com pressa. Todos os membros da família entenderam que o tempo não era mais um aliado, mas sim uma pressão. Com a mão firme, Jacó ergueu um altar e, em seguida, dirigiu-se à sua família. Nós consagramos este lugar ao Deus de nossos ancestrais. Aqui, faremos um sacrifício de louvor e gratidão pelo que temos e pelo que nos aguarda. Enquanto ofereciam suas orações e sacrifícios, um tremor percorreu a terra sob seus pés. As estrelas pareciam se apagar gradualmente à medida que uma escuridão densa se aproximava, quase como se a própria criação estivesse abrindo passagem para algo terrível. Era um aviso, como nos dias de Noé, quando a terra se preparava para um grande julgamento. Preparem-se! Bradou Jacó, enquanto o céu começava a se romper, e um fulgor resplandecente surgiu através da escuridão. Ele sabia que Labão vinha com a ira de um homem que perderá não apenas seus bens, mas também a própria sua honra. Um vento poderoso soprou entre eles, e vozes pareciam ecoar em seu redor, lembrando o chamado de Deus. Naquele momento, Raquel compreendeu a profundidade de suas decisões. Não eram apenas sobre ídolos e proteção, era sobre fé e confiança no Deus que fez promessas a Abraão, Isaque e a ele próprio. Ela apressou-se a buscar os filhos, unindo-se a eles em oração fervorosa. Senhor, que este dia seja um testemunho do teu poder. Transforme nossa fraqueza em força. A chegada de Labão foi como o rugido de um trovão. O homem estava enfurecido, acompanhando uma pequena multidão em busca de justiça e de resolução. Jacó! Gritou Labão, seu rosto carregando marcas de desespero e traição. Onde estão os meus deuses? Onde está o que me pertence? Jacó, sabendo que a confrontação era inevitável, levantou-se diante de Labão. O que é seu não está mais conosco. No entanto, o Deus Altíssimo está a nosso lado, e temos um legado a dignificar. A tensão pairou no ar, e a alvorada que chegava parecia estar prestes a testemunhar um grande confronto. Enquanto cria-se uma linha entre os dois homens, o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. Raquel, ainda com o ídolo em mãos, olhou ao redor e sussurrou em seu coração: que venham as provações, pois já não me apego ao que não é meu. O que está por vir é maior do que posso imaginar. As promessas do Senhor pulsavam como um coração vivo, e no horizonte se erguia a certeza de que, diante da tempestade, a redenção e a glória de Deus não falhariam. Raquel e Léa sabiam que, não importando o que aconteceria, estavam a caminho de um novo legado fundamentado na verdade que não poderia ser destruída. Assim, quando os olhos do céu se abriram e o sol despontou em sua grandeza, a resposta para a batalha iniciava: eles saberão que eu sou o Senhor. O verdadeiro propósito da aliança estava prestes a ser exposto em meio à turbulência que se aproximava e que mudaria para sempre a trajetória de Jacó e de sua descendência. Enquanto a tensão pairava entre Jacó e Labão, os ventos como que sussurravam segredos, a atmosfera ao redor deles estava carregada de expectativa. Jacó percebeu que os olhares da multidão inquieta se fixavam nele, esperando uma resposta que pudesse apaziguar a tempestade crescente em seu espírito. Labão, começou Jacó, com a voz firme, tuas queixas são muitas, e a injustiça sobre nós é clara. Mas lembre-se, o Senhor nos fez promessas e Ele nos defenderá. O eco das palavras de Jacó reverberou através do campo, como um aviso contra a fúria de Labão. Raquel, observando com temor e coragem, segurava o ídolo que decidiu abandonar. Sua mão tremia, mas um fogo renovado ardia dentro de seu ser. Era um simbolismo do que precisava ser deixado para trás, mas que estava também disperso nas sombras de suas decisões anteriores. Deixe-o aqui, disse ela para si mesma, como se o ídolo pudesse ouvir sua decisão. E com um gesto determinado, ela lançou o objeto para o chão, observando como ele se esfacelava sob a pressão de seu desapego. Nesse instante, o céu,
anteriormente carregado de nuvens escuras, começou a se iluminar com uma claridade crescente. As alturas pareciam abrir-se em um esplendor resplandecente, como se o próprio Deus estivesse testemunhando o momento de ruptura entre o passado e o futuro da família de Jacó. Labão, percebendo um movimento em seu redor, hesitou por um instante. A força daquele momento sagrado parecia a balança entre a cólera e a reflexão. Se você crê que o Deus de seu pai pode defendê-lo, por que então fugiu sem avisar? Perguntou ele, ainda com os olhos cravados em Jacó. Fugimos por medo do teu coração astuto e pela proteção que Deus nos prometeu, respondeu Jacó, não se intimidando. Nossos filhos e esposas não são troféus de guerra. Temos um lar a construir, baseados na verdade que nos foi revelada. Léa, percebendo a chance para reafirmar suas alianças sagradas, adiantou-se. E nós, mulheres de Jacó, também somos parte da aliança. O Senhor nos fez parte de sua promessa. As luas podem mudar, mas a fidelidade do Altíssimo nunca falhará. Sua voz ressoou com autoridade, e sua declaração foi como um farol de esperança em meio à tempestade. A multidão, agora atenta às palavras de Léa, começou a murmurar. O solo sob seus pés parecia pulsar com uma energia divina, e os olhos de cada um deles estavam agora voltados para o céu. A era de um Deus que não deixa os seus desamparados permeava a atmosfera, e Labão percebeu que o controle que pensava ter estava sendo arrancado de suas mãos. Tal momento de clareza estourou à frente dos homens reunidos, e Labão, na sua confusão de emoções, parou, sentindo o peso da ira dissolver-se em incerteza. Eu não vim apenas em busca de meus ídolos, gritou ele, agora com um tom de vulnerabilidade. Eu perdi família e honra. À medida que as palavras se desenrolavam, uma presença poderosa começou a manifestar-se. O próprio Deus, em sua soberania, mostrava um caminho claro para aqueles que buscavam a verdade. Raquel levantou a cabeça, seu coração agora cheio de determinação. Labão, olha ao teu redor. Não é hora de buscar o que se perdeu, mas de reconhecer o que está sendo restaurado. O Senhor tem um plano maior. Sua fé realizou o impossível e, naquele momento, a verdade se tornou um farol, iluminando as mentes confusas. Jacó, percebendo a transformação em Raquel, sentiu um impulso de fé crescente em seu próprio coração. Sim, um novo começo se aproxima. O que temos em nosso lar não se compara aos ídolos de carne e ouro. Temos o Deus vivo que caminha ao nosso lado. Como uma confirmação à sua declaração, um raio cruzou o céu e uma voz ecoou como trovão. Este é meu povo, e eu os guiarei em sua jornada. Ao ouvirem isso, todos, tanto os integrantes do acampamento de Jacó quanto os filhos de Labão, caíram de joelhos, reconhecendo que algo maior do que eles estava em movimento, a promessa de um Deus que não abandona seu povo. Assim, enquanto a poeira da confrontação começava a assentar, o plano soberano de Deus se desenrolava. Raquel e Léa perceberam que o verdadeiro legado que estavam construindo não era apenas um novo lar, era uma nova aliança. Que venham as dificuldades, pensaram juntas, pois já não somos as mesmas, e o que está por vir transformará nossas vidas para sempre. E o que mais seria revelado naquela jornada de fé que apenas começava? O universo parecia parar naquele momento mágico, quando o céu se iluminou com uma luz sagrada. As vozes silenciaram, e um profundo temor reverente tomou conta de todos os presentes. O espírito de Labão, anteriormente feroz, esmoreceu sob a presença poderosa de Deus, e ele sentiu seu coração começar a amolecer. As palavras de Raquel e Jacó reverberavam como ecos em sua alma, provocando uma luta interna. Quem sou eu diante deste Deus que está conosco? Labão murmurou, percebendo que a batalha não era apenas por ídolos, mas por sua própria identidade e entendimento. Ele vacilou por um instante, seus olhos brilhando, e um caminho de arrependimento começou a se abrir diante dele. Peço que me digas, Jacó, como posso eu encontrar favor aos olhos do Senhor que te acompanha? Raquel, percebendo a mudança de coração em Labão, sentiu um impulso divino. Só há um caminho, Labão. O arrependimento. Volte-se para o Deus que não abandonou seu povo, e faça uma aliança verdadeira, não com ídolos, mas com o Criador. Ele abençoará teu caminho se buscares a sua face. O vento, que antes trazia apenas inquietude,
agora soava como a canção dos anjos, envolvendo o local com uma paz inexplicável. A multidão começou a murmurar palavras de expectativa, enquanto o tempo parecia esticar-se em um clímax sobrenatural. Jacó, vendo a transformação no semblante de Labão, percebeu que o mesmo Deus que o guiara por todo o seu caminho agora estava prestes a trazer mudança até mesmo ao seu cunhado. Labão, com a voz trêmula, olhou nos olhos de Jacó: estes ídolos não têm vida. Por muito tempo, eu confiei no que é feito pelas mãos do homem. Agora, vejo que meu coração tem estado longe da verdade. O que devo fazer? Busca o Senhor de todo o teu coração, respondeu Jacó, repleto de fervor. A verdadeira paz está na rendição ao Deus Altíssimo. As palavras de Jacó tocavam não apenas a alma de Labão, mas ressoavam profundamente nos corações dos que estavam ao redor. A euforia começava a tomar conta do grupo, e as mulheres de Jacó se uniram em um coro de louvor. Adoremos ao Senhor de glória e majestade, que nos trouxe até este ponto. Ele é a nossa luz e nossa salvação. Com a vulnerabilidade abrindo caminho para a fé, Labão tomou uma decisão. Ele se ajoelhou no chão poeirento, levantando as mãos ao céu. Senhor dos exércitos, eu me voltei para ti. Perdoa-me por meus pecados e pela idolatria que habita em meu coração. Quero ser parte da tua aliança. Um estremecer tomou conta da terra, e uma resposta divina pairou sobre o local: eu sou o Senhor, e cumprirei minha aliança. Minha fidelidade se manifestará sobre todos que se voltarem para mim. As palavras ecoaram em todos os corações presentes, como um juramento eterno contra as forças que os separavam. Foi dentro dessa atmosfera sagrada que o futuro começou a desdobrar-se, um futuro que não apenas pertencente a Jacó e sua família, mas a todos aqueles que, em nome do Deus vivo, se uniam em aliança. Raquel e Léa entreolharam, sabendo que algo monumental estava sendo erguido por trás das cortinas do tempo. E à medida que o céu se acalmava, novas nuvens se formavam, prometendo chuvas de bênçãos. Uma nova fase estava prestes a tocar suas vidas. Mas será que este é realmente o fim desta jornada, ou apenas um prelúdio do que está por vir? Pensou Raquel, enquanto uma sutil sombra de preocupação cruzava seu rosto. O que o Senhor teria planejado para eles, agora que sua fé e a de Labão estavam entrelaçadas sob o mesmo olhar amoroso? A resposta estava apenas à distância de um sussurro. As provações que viriam testariam a aliança e, ao final, revelariam o plano soberano de Deus para todos os envolvidos. As nuvens se dissipariam, mas as promessas permaneceriam, levando-os a uma grande revelação que mudaria não apenas suas vidas, mas a história das nações. Enquanto o sol se ergueu sobre a terra, um novo dia estendia suas asas sobre Jacó, Raquel e Léa. O acampamento, agora marcado por um espírito de renovação, pulsava com uma energia transformadora. Os filhos de Jacó, antes meras testemunhas da rivalidade entre suas mães, começaram a ver em seus rostos a possibilidade de um novo começo, um começo banhado nas promessas divinas. A luz suave da manhã tinha um poder que parecia cortar a escuridão do passado. Raquel, sentada à beira de um riacho, refletia sobre o que havia acontecido. O encontro com Labão deixará marcas profundas em seu ser. Ela observou José, seu filho, brincar na água, e um calor tomou conta de seu coração. É por ele, e por todos os meus filhos, que buscarei o Senhor com fervor, ela murmurou. Levantando-se, Raquel se aproximou de Léa, que observava os filhos juntos, conversando em animadas vozes. Léa, sinto que este é um tempo de consagração. Precisamos unir nossos filhos em oração, clamar ao Senhor e discernir o que Ele tem para nós. Léa, com um sorriso que refletia a beleza da nova aliança entre elas, respondeu: sim, Raquel. Vamos reunir todos em união e oferecer nossos corações ao Senhor. Ele nos trouxe até aqui por um propósito, e precisamos estar atentas ao que Ele deseja revelar. Assim, enquanto a luz da manhã aumentava, as mulheres convocaram seus filhos. O grupo, inicialmente pequeno, estava se tornando uma grande família, não apenas unida pelos laços de sangue, mas agora por um entendimento compartilhado das promessas de Deus. Cada criança, com esperança nos olhos, representava o futuro, e cada mãe carregava a responsabilidade de moldar esse futuro com fé e dedicação. Ali, sob uma árvore frondosa, as vozes se ergueram em oração. Senhor Deus, nós entregamos a Ti nossas vidas, nossos filhos e este lar.
Concede-nos sabedoria para guiar esta família na teu propósito. Que nossa união glorifique o teu nome pela fé, que possamos ser um testemunho do teu amor. O ambiente ao redor delas pareceu pulsar respondendo a cada palavra. As folhas dançavam, e um vento suave soprava, como se as próprias criaturas do Senhor estivessem louvando. Mas no horizonte, as nuvens do passado ainda faziam sombra, e o eco da ira de Labão pairava, misturando-se com as bênçãos recém-recebidas. Enquanto as crianças se divertiam, Jacó encontrava-se em conversas mais íntimas com seus filhos, preparando-os para o que estava por vir. Ele disse a eles: nosso caminho à frente pode não ser fácil, mas lembrem-se de que somos guiados pelo Deus de seus antepassados. A força de nossa unidade será a chave para o futuro. Uma sensação de determinação misturada com um leve medo encheu o ar. No entanto, à medida que os momentos de alegria passavam, o clamor por justiça de Labão ainda ressoava. Ele não havia desistido completamente e idealizava uma maneira de restabelecer alguma forma de controle. O homem que antes buscava vingar-se agora se via em conflito, o peso de suas decisões passadas tornando-se cada vez mais insuportável. Jaques e Raquel, embora fortalecidos, sabiam que as provações ainda estavam à espreita. Labão, sendo guiado por seu próprio tumulto interno, dirigiu-se aos anciãos da cidade, buscando apoio em sua busca por justiça. Aquele homem me roubou. Ele fugiu com o que era meu, e quem sabe o que mais. Não permitirei que isso fique impune. As palavras de Labão eram como tempestade se formando no céu, e a animosidade entre ambos os lados parecia estar longe de acabar. Mas no profundo dos corações, tanto de Jacó quanto de Labão, uma verdade divina estava se desenvolvendo, a necessidade de se curvar ao poder de Deus e a oferta de restauração vinda dele. Preparando-se para um novo confronto, Jacó sentiu uma inquietação. Ele percebeu que mesmo em meio à turbulência, a resposta às suas lutas poderia estar na própria fragilidade de sua humanidade, e a sede por controle e poder precisava ser trocada pela rendição nas mãos de Deus. Naquela noite, enquanto todos se recolhiam, Jacó aventurou-se em um lugar elevado na montanha. Sob um céu cheio de estrelas, ele orou fervorosamente: Senhor, prepara meu coração, pois não sei como lidar com o que vem. Mostre-me como permanecer firme em ti, nestes tempos incertos. Um silêncio reverente envelopou o local, e uma luz começou a brilhar intensamente ao seu redor. Era como se os céus se abrissem e vissem a luta de um homem buscando direção. Tu és o Senhor de suas promessas, sussurrou Jacó. E, em resposta à sua súplica, uma visão começou a se formar diante dele. Em um profundo êxtase, o Senhor ergueu-se diante de Jacó, e suas palavras ressoaram com poder: não temas, Jacó, pois a meu lado caminharás, e mesmo em meio à adversidade, a aliança que fiz com teus antepassados se cumprirá em ti. A união entre Raquel e Léa será fonte de bênção, e de suas linhagens, uma nação surgirá. Simultaneamente, a luz ao redor de Jacó parecia vibrar com novas promessas, e diante dele viu-se formado um caminho que se estendia por toda a terra, indicando um futuro glorioso. Com as palavras sagradas ainda reverberando em sua mente, Jacó desceu da montanha, agora com um renovado espírito de determinação. Sem medo, ele sabia que o que agora estava em jogo não era apenas sua própria história, mas a história que se desenrolaria através das gerações. Entretanto, a verdadeira força da transformação que Deus havia proposto estava apenas começando a se revelar. O que aconteceria quando Labão encontrasse a verdadeira rendição? E como o futuro, prometido e cheio de expectativa, faria com que Raquel e Léa se unissem como nunca antes? Com a tempestade ainda se aproximando, um novo ciclo na história estava por se desdobrar, trazendo à baila o maior desejo de Deus que sua fidelidade fosse conhecida, não apenas entre a família de Jacó, mas diante de toda a nação. O povo que estava por vir necessitaria conhecer os caminhos do Senhor e do adorável amor que Ele tem para todos os que buscam a sua face. A narrativa da aliança eterna estava a um passo de ser revelada em toda a sua glória.